Boa tarde a todos os internautas do portal BR-104. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do BR-104 para uma edição especial do BR-104 Entrevistas, falando sobre o coronavírus, a pandemia da Covid-19 aqui no estado de Alagoas, os efeitos econômicos e todas as informações mais atuais dessa pandemia que aflige o nosso país e o nosso estado. Hoje estaremos recebendo um convidado especial aqui que vai participar conosco, vai trazer um breve olhar sobre tudo o que acontece, né, aqui em Alagoas, vai trazer a sua experiência, vai dar os seus depoimentos, tirar algumas dúvidas e contribuir também para esse debate tão importante em meio a essa crise de saúde que reflete principalmente na economia do nosso país. Ao meu lado, aqui, Antony Albuquerque, nosso convidado. Queria dar o nosso boa tarde também, Antony. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Alventura. Boa tarde ao entrevistado do juiz governador Manuel Gomes de Barros. Boa tarde a toda a equipe que compõe o BR-104. Boa tarde a todos que nos assistem. Agradecendo o carinho da sua audiência e dizer mais uma vez que é uma honra participar em um momento como esse, Cássio, como você acabou de citar, tão importante para que a gente faça um debate como esse, sempre propondo e buscando ideias que visem o enfrentamento dessa pandemia. Então, assim, eu dou meu boa tarde a todos, agradecendo mais uma vez o convite e vamos juntos em mais uma entrevista. Boa tarde também ao nosso querido Ventura, ele que é especialista na área de segurança pública, cientista político também, e vai participar conosco também desse debate. Boa tarde, Ventura. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Antony. Boa tarde ao nosso entrevistado, o ex-governador Manuel Gomes de Barros. Estamos mais uma vez aqui de volta para que nós possamos fazer uma entrevista com uma pessoa experiente, que é o ex-governador Manuel Gomes de Barros, para que as pessoas possam ficar atualizadas e saber realmente do problema que aflige ao nosso país, ao nosso estado e ao nosso município. Portanto, vamos fazer uma entrevista esclarecedora com quem entende do assunto, porque gerenciou o estado numa das piores crises que se abateu sobre um estado neste país, que foi no 17 de julho. Estamos aqui para dirimir dúvidas e orientar a população sobre esta pandemia do coronavírus. Queria também dar uma boa tarde, desejar uma boa tarde ao ex-governador Manuel Gomes de Barros. Primeiro, antes de tudo, agradecer pela sua participação, é sempre importante, porque, como o Ventura falou, o senhor gerenciou também esse estado num dos momentos, talvez, uma das maiores crises que Alagoas viveu, uma crise econômica iniciada, né, por uma crise política, que teve um efeito drástico em Alagoas, e o senhor foi um dos personagens daquela crise. Então, gostaria de desejar uma boa tarde para o senhor, que o senhor possa também cumprimentar os nossos internautas. Boa tarde, Ventura. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Antony Albuquerque. Não é o Antônio Albuquerque, é o Antony Albuquerque. Boa tarde a todos que nos estão vendo nesse momento, que nos assistem. Quero salientar também aos amigos lá da rádio AGFM, que estão coligados agora e reproduzindo esse nosso debate aqui nesse instante, e agradecer a vocês pela oportunidade de vir aqui tratar de um assunto polêmico, difícil, não é verdade? Um assunto que divide o país inteiro, que divide o nosso estado e que divide também o nosso município. Mas, enfim, não posso me furtar de conversar com vocês e dar a minha opinião sincera, aquilo que eu acho em função da minha experiência, de tudo que eu passei, das dificuldades que eu já enfrentei na minha vida, principalmente quando governei Alagoas, no momento mais difícil da sua história. Talvez esse momento agora possa até ultrapassar, mas aquele foi uma crise política e administrativa sem precedentes na história de Alagoas, e graças a Deus eu aprendi muito com essa passagem minha no governo, e se eu puder contribuir com a experiência, com a vivência e com o que eu acho dessa situação toda, será um prazer. Então, gostaria de fazer esse registro, né? Nós estamos também sintonizados na Rádio AGFM, que está retransmitindo essa entrevista com exclusividade, aqui do ex-governador Manuel Gomes de Barros. Se você quiser acompanhar também, o prefixo é 99,9, ou até mesmo no nosso Instagram, vai ter flash, vai ter momentos ao vivo lá também, que você pode encontrar no @portal BR104. Mas fica com a gente aqui no Facebook com a exclusividade dessa entrevista. E para a gente iniciar, ex-governador, no dia 22 de março, o senhor participou gentilmente, era um dia de domingo, o senhor participou gentilmente por telefone aqui de um dos nossos boletins. E naquela época, não tão distante, né, a gente fala uma época como se fosse muito grande, mas as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Naquele momento, o Brasil registrava pouco mais de 1.000 casos de coronavírus e apenas 25 mortes.
pouco menos de um mês depois, a gente ultrapassa a marca de 25 mil casos e já chegamos à casa das milhares de mortes. Então, e o senhor já falava sobre a questão de o país estar dividido naquele cenário. Hoje acredito ainda mais. Mas o senhor fez uma declaração que foi uma declaração forte, uma declaração bastante enérgica, quando considerou, talvez até pela condição daquele momento, poucos casos acontecendo no Brasil, poucas mortes sendo registradas, e o senhor considerou como exagero da parte de muitos governantes aquela situação de isolar as cidades, fechar comércio, fechar a indústria, e hoje tem um avanço maior ainda da doença. Qual o posicionamento do senhor hoje em relação a tudo isso? A essa questão do comércio, da indústria, que, como o senhor falou, impacta diretamente na vida das pessoas? Olha, eu tenho uma visão, apesar de nós estarmos tratando de um assunto muito sensível, entendeu? Que dividiu o país inteiro, dividiu o nosso estado e divide o nosso município aqui, entendeu? Já que nós tratamos aqui de união, que é muito importante. Olha, nós estamos passando uma situação difícil, talvez igual à década de 40 da Segunda Guerra. É uma situação extremamente difícil, só com características diferentes em cada país. Aí eu dava o exemplo daquele instante, da Itália, que é um país do tamanho do Maranhão, por exemplo, de um estado do nosso continente, nosso Brasil, com 70 milhões de habitantes. Se você vê, terço da nossa população, né? Um terço da nossa população em um estado só da federação e um estado que não é um dos maiores, não é verdade? Então, aonde tem um clima frio, aonde você tem condições completamente diferentes das nossas condições aqui. Então, eu falava naquele momento dessa situação. Hoje, é certo que essa curva vai crescendo, mas se você fala em 26 mil pessoas infectadas no Brasil, você tem uma população de 217 milhões de habitantes, não é verdade? Então, se você olhar proporcionalmente, então você tem o quê? São Paulo. São Paulo é uma metrópole, talvez uma das maiores metrópoles do mundo, uma maior metrópole da América Latina e o maior do Brasil. São Paulo é a metade do Brasil, não é verdade? Onde tem um fluxo de pessoas todos os dias, todos os instantes que vão e voltam, ou que vinham, né, na época e tal. E isso favoreceu, naturalmente, a propagar mais ainda esse vírus, essa pandemia. Aí você vai ao Rio de Janeiro, na mesma coisa, na mesma situação, uma cidade eminentemente turística, que recebe milhões de pessoas e tal. E você tem uma situação. Então, aquilo que é melhor para São Paulo não pode ser melhor para nós, principalmente para Alagoas. Então, eu tenho uma visão, assim, acho que quero até aproveitar a oportunidade para salientar o papel dos trabalhadores da saúde, das pessoas, dos operadores de saúde, que têm feito um esforço enorme para salvar vidas e tal, para manter a população equidistante desse vírus. E eu quero salientar e quero, inclusive, reconhecer esse trabalho muito grande que vem fazendo todos os operadores de saúde do país inteiro, do estado de Alagoas, particularmente aqui de União dos Palmares. Então, quando a gente se refere isso, eu acho que está havendo um grande conflito de discursos. Então, você tem um discurso do presidente da República que não se adapta ao que o ministro da Saúde tem um discurso diferente, os governadores, por sua vez, têm cada um discurso diferente, o Supremo Tribunal Federal tem um discurso, o Congresso Nacional, representado pelo presidente da Câmara e o presidente do Senado, da mesma forma. Então, não está havendo uma sintonia dos líderes, daqueles que devem comandar os nossos destinos e que devem nos levar a um porto seguro. Entendeu? O Brasil está com esse desencontro muito grande. E, por outro lado, a TV Globo, que é uma potência, todos nós sabemos o quanto ela influi na lavagem cerebral das pessoas, ela tem um posicionamento também, um posicionamento muito crítico ao governo federal. Então, você confunde a opinião pública e nós vivemos nesse mundo de conflito, quando deveríamos agora, nesse momento, que é um momento de guerra,
que é o momento que nós temos que estar unidos todos e para encontrar as soluções. Nós não temos os nossos líderes, nos chefes das instituições todas que nos comandam, uma orientação, uma definição para que a gente possa realmente conduzir isso até o final dessa situação que nós estamos passando. Eu tenho acompanhado isso com muito cuidado, com muita preocupação, tenho, inclusive, sido assim severo com os meus familiares, meus amigos, no que diz respeito a atender às normas da Organização Mundial de Saúde, das autoridades, dos médicos, principalmente, dos cientistas que entendem, que estudam e que podem, naturalmente, falam de cátedra desse assunto. De forma que eu mesmo tenho, apesar de estar já no grupo de risco, pela minha idade, mas eu tenho sido assim, os meus familiares também, de uma certa forma, fazendo um isolamento, entendeu? Se bem que eu tenho a minha fazenda, que eu moro num apartamento em Maceió, que a minha situação é diferente. Mas você há de convir na situação dos outros, nas outras pessoas, num país que não tem saneamento, num país que falta água, num país que falta comida, que o esgoto aberto, que as pessoas adoecem, na verdade, que os hospitais estão cheios, nós temos que ter um cuidado também em manter os hospitais de uma certa forma equilibrados para não permitir o caos na área de saúde, é uma coisa muito importante. Nós temos que ter uma reserva de leitos, de UTIs, de respiradores e tal. Tudo isso é muito importante. O trabalho que o pessoal da área de saúde vem fazendo é muito importante, mas é preciso que haja um discurso unificado no sentido de que nós tenhamos condições de atravessar isso com certa tranquilidade. Você, de um lado, tem a preservação da vida, que é muito mais importante, que é a coisa mais importante que nós temos, é a própria vida, na verdade, nós temos que preservar. Mas nós temos que ter cuidado também na área econômica, porque isso vai acarretar problemas adiante nessa situação toda. Na verdade, nós somos um país que temos que alimentar o mundo, somos o celeiro maior produtor de grãos do mundo, o maior exportador de carne, de boi, carne de suíno e tal. Nós temos uma responsabilidade social com o mundo muito grande, porque nós somos o maior produtor de alimentos, de proteínas do mundo. Consequentemente, temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar, senão como é que nós vamos fazer? Nós internamente e a situação mundial também, como é que fica quando estamos com problema com a China, com 1 bilhão e 500 mil habitantes, numa situação difícil. Agora, graças a Deus, já passou. Os Estados Unidos, um grande produtor também nessa situação. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Governador, vamos dar um pouco mais de dinamismo para a gente poder rodar aqui, apresentar também os nossos, dar a oportunidade aqui ao Antony e ao Ventura, para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Ex-governador Manuel Gomes de Barros, o senhor governou o Estado, inclusive, num momento muito crítico, inclusive uma crise econômica muito grande, vários meses de atraso salarial, e o senhor enfrentou toda essa crise. O senhor acabou de falar aí na questão econômica. União dos Palmares vive esse cenário e nós temos aí os empresários preocupados com a atual situação que passa não só o nosso país, o nosso estado e também a nossa cidade, União dos Palmares. Eu queria saber do senhor qual é a sua posição em relação às medidas que têm sido tomadas, tanto no estado como no município, em relação ao comércio, que é algo, sem dúvida, extremamente preocupante dentro de todo esse cenário de pandemia. Olha, nós sabemos, principalmente em União dos Palmares, que o comércio é a grande fonte de emprego e renda do nosso município. Depois do fechamento da usina Lajinha, nós não tivemos outra alternativa a não ser o comércio de União, que é um comércio relativamente grande, é uma cidade com 70, 80 mil habitantes, e que isso baseado exatamente no comércio. Funcionário público, parte aposentado, na verdade, do governo federal, do governo estadual, enfim, da prefeitura. Quando se fala em prefeitura, não se pode levar isso muito a sério, porque não se recebe, é difícil, o trabalhador tem dificuldade de receber seu salário, já com 5, 6 meses de atraso, mas
entendeu? Enfim, o que é que ocorre? Nós temos União dos Palmares, a situação toda. Nós sei que o decreto do governador prevalece. Os estados têm autonomia, naturalmente. E o governador daqui tomou uma decisão acertada de fazer esse decreto, mas você tem... Cada situação é uma situação. Cada município é peculiar. Você vê a situação de União dos Palmares, você tocou em União, vamos falar em União dos Palmares. Onde você não tem, acho que o único caso que aconteceu, eu tomei conhecimento hoje, que não sabe ainda se está confirmado ou não. Houve a confirmação, só falta ser divulgado pelo boletim do CIEVS, logo mais à tarde. Sim, mas aonde, quem é, de onde veio, a idade da pessoa, tem que ter essas características todas para a gente saber. Então, se União, nós estamos no Nordeste, no estado de Alagoas, onde relativamente é pequeno ainda o número de pessoas atingidas pelo vírus e tal. Então, o que é que ocorre? Você tem a necessidade de se preservar a vida. Você tem as barreiras sanitárias, acho até que deve aumentar as barreiras sanitárias, tem que aumentar a preocupação com isso. O pessoal da saúde está fazendo um trabalho bom, está apertando, e tem que apertar mais e tal. Mas, por outro lado, você tem que atender o decreto do governador, mas cabe ao gestor de União dos Palmares, que é um município importante, e por ser um município importante, ele tem que ser ouvido pelas autoridades. O prefeito de União dos Palmares não é um qualquer. O prefeito de União dos Palmares, pelo contexto econômico, social do município, que se coloca aí entre os 3 maiores municípios, 3 maiores cidades do estado de Alagoas, tem que ser ouvido, o prefeito tem que ter eco na sua voz e que o estado, que as autoridades todas possam ouvir. O decreto, tem que atender o decreto do governador, mas acho que agora que se aproxima do dia 20, que é o dia... O fim do decreto, o fim né? do decreto, que o prefeito poderia se antecipar para conversar com o governador e ver o que aconteceu com a União dos Palmares. Se a União está isento ainda disso, tem apenas um caso que está para ser confirmado, ou se já foi confirmado. Precisamos investigar e saber, na verdade, o que foi que aconteceu. Isso é um município que está fechado e tal, então as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam preservar a vida. Então tem que haver um entendimento do prefeito do município com o governador do estado, considerando todos esses detalhes de União dos Palmares, por se encontrar na zona da mata, por ser um município ainda que está livre e os municípios circunvizinhos, e encontrar uma alternativa para que a gente possa ir voltando à normalidade aos poucos. Entendeu? Não, quer dizer, preservar os grupos de risco, os mais idosos, até aconselho que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, que tem que ser preservado isso tudo, as crianças e tal, mas como fica, vocês haverão de convir, por exemplo, um cabeleireiro não pode abrir a porta, quer dizer, tem que haver um certo critério nesse sentido. Eu tomei conhecimento que um comerciante abriu apenas um pouquinho da sua porta aí e imediatamente chegaram vários carros da prefeitura, da polícia e aquela confusão toda e tal, quando o sujeito está apenas querendo receber a prestaçãozinha que ele vendeu para o homem da zona rural e que vem num dia na semana pagar a sua prestação. Senão, como é que fica isso? Quer dizer, se nós já estamos vivendo um caos no desemprego, uma situação econômica terrível. Então, já que a União apresenta essas características, entendeu? Eu não sei, acho, se pudesse dar um conselho, eu aconselharia ao prefeito, ou se eu fosse o prefeito de União dos Palmares, eu teria uma conversa, isso tem que ser uma coisa combinada, conversada. Por que é que o Tribunal de Justiça interviu ou interferiu naquele relacionamento do prefeito de Teotônio Vilela com o governador do estado? Porque não houve um entendimento prévio. Se houver um entendimento prévio, o tribunal, a justiça não será reclamada ou será chamada a fazer qualquer tipo de intervenção. Prevalece o decreto do governador. Mas, em função das características que nós temos, eu acho que seria bom termo que houvesse
um momento em que o prefeito pudesse conversar com o governador do Estado, considerando a situação que nós estamos vivendo, considerando todos os detalhes, todos os dados estatísticos, e se começasse a dar oportunidade para que a economia aos poucos fosse voltando e que as pessoas fossem guardado o distanciamento e o número de pessoas, mas que fosse gradativamente isso chegando a uma situação de se aproximando da regularidade. Se houver qualquer outra coisa que possa, diferente dessa situação, fecharia novamente. Então, eu acho que é preciso preservar a vida, é muito importante, e acho que é prioridade preservar a vida. Mas nós temos que considerar todos esses aspectos. Vocês são pais de família, vocês são pessoas que precisam, que vivem do seu trabalho e tal. Como é que nós vamos viver? A gente está realmente, uma situação difícil, uma situação muito perigosa, mas enquanto eu vou fazer o meu isolamento social, eu tenho uma situação diferente. Aí vem para a minha fazenda, no cômodo, com a minha família, eu faço a minha feira. E aqueles que não têm essa condição? Aqueles que não têm, considerando aqui a União dos Palmares, que não tem nem sequer água para lavar as mãos. Como é que se pode lavar a roupa todos os dias, tomar 2, 3 banhos por dia? Quer dizer, essa situação de higiene também é uma coisa que é uma contradição muito grande. E o governo exige das pessoas que tomam essa providência, mas não dá os meios necessários. Quando eu vim aqui agora para ter esse encontro com vocês, eu subi ali ali o lavador de carros. Você pode passar lá, qualquer pessoa pode chegar lá e vai ver a quantidade de lixo, de urubus que tem na rua e tal. Quer dizer, como é que se pode falar em higiene numa situação dessa? Se você não tem nem sequer água para lavar as mãos. Quer dizer, é muito fácil quando você está no isolamento, numa situação mais cômoda. E quem está lá, na periferia, sofrendo, que não tem emprego, o desemprego sem precedente, que não tem condições de higiene. Então, como é que faz? O esgoto a céu aberto, você paga uma taxa de esgoto e não tem esgoto. Você paga água e a água não existe em uma cidade desse tamanho de União, falta água todos os dias. Então, essa situação é que nos deixa muito preocupados mais ainda, porque quem pode fazer o isolamento tem uma situação mais cômoda. E aqueles que não podem? Eu, por exemplo, tenho vários funcionários na minha empresa, na minha fazenda. Eu os reuni todos, olha, como é que vão fazer? Vocês, mas doutor Mano, se nós não viemos trabalhar, como é que a gente vai fazer para comer, e tal? Quer dizer, é muito complicado, é a situação muito difícil. Você tem um cabeleireiro, por exemplo, não faz, porque o cabeleireiro não pode fazer, marcar a hora marcada e atender, guardado os devidos procedimentos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias do Estado, do decreto também, mas não pode manter uma certa distância e o sujeito ir lá fazer o seu cargo, marca a hora e tal. Não pode, entendeu? É muito complicado. Eu acho que é preciso se dar prioridade à vida, mas é preciso também que nós tenhamos a sensibilidade de atender também esses reclamos do outro lado da sociedade. Eu, se fosse o gestor do município, eu não teria a menor dúvida de procurar o governador, e o governador, claro, que tem a obrigação de receber a autoridade, que é o representante maior do povo, para ir lá, ó, vamos discutir aqui, vamos encontrar uma saída e tal, porque o meu município tem características diferentes. É porque você tem que tratar. Eu me lembro, quando eu era governador, tive um atrito grande com o governador Mário Covas. O governador Mário Covas, candidato a presidente da República, o governador do estado como São Paulo, o maior estado do país, e tal, e queria que se tratar das coisas de Alagoas, numa reunião que nós tivemos no Congresso, na comissão, iguais às coisas de São Paulo. Eu disse, não, governador, o senhor, com todo respeito, mas o senhor é governador de São Paulo, trata dos assuntos de São Paulo, mas os assuntos de São Paulo não são iguais aos assuntos de Alagoas. Alagoas tem características diferentes. Então, vamos equacionar e adequar a situação de Alagoas a esse projeto que vocês querem fazer. Eu não posso aceitar isso. Aí alguém me disse tanto que diz, como é que você
que você vai, topa assim com o governador de São Paulo, nem quer ter, eu não sou governador de Alagoas também e tal, porque São Paulo é grande demais, mas você... Então eu faria isso, entendeu? Eu procuraria o governador do estado para ter uma conversa, para ver agora, nessa passagem, nesse término, né, que é o dia 20, para ver como poderia encontrar uma alternativa, resguardando todas as normas da Organização Mundial de Saúde, tudo aquilo que foi orientado pela área de saúde, pelos técnicos, pelos cientistas e tal, mas olhar com carinho esse lado da economia do município, que não pode absolutamente parar. E é muito fácil, você é funcionário, você recebe o seu salário todo mês, mas vai chegar um ponto que não vão mais receber o salário. Já tem governadores aí dos estados que estão dizendo, já anunciando que não vão pagar 13º mês, as gratificações, não sei o quê, os cargos de comissão e tal. Isso vai, você sabe que isso é uma corrente e vai, o que vai acontecer com esse país? Enquanto o governo federal, que não arrecada, nós que vamos ter uma queda no PIB de 5,3%, esse já previsto para esse ano pelo Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, o Brasil, que teria que crescer 2%, 3%, vai cair quanto? 5%? Não é brincadeira. É uma situação quando a gente está começando a levantar a economia, começa a respirar e tal. Aí você tem um desencontro muito grande dos homens que comandam a nossa situação e, naturalmente, os governadores. Tem muita gente tirando proveito político disso, tem muita gente achando que vai tirar proveito disso, mas estão esquecido essas pessoas que amanhã ou depois isso vai estourar de qualquer forma. Então, eu diria a vocês o seguinte: enquanto há essa distorção, enquanto há esse desencontro das instituições todas, você não vê o Congresso Nacional dizer, olha, o custo Brasil, nós sabemos o custo Brasil quanto é caro. Ventura, o quanto o custo do Brasil é caro. Então, você sabe o que é a democracia, é um preço muito caro. Sabe quanto custa para manter 503 deputados e 80 e tantos senadores? Uma fábula. Por que não se cortar um pouco no orçamento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo? Por que não se cortar do Poder Judiciário? Por que o Supremo Tribunal Federal tem que deixar de comer lagosta, de tomar vinho francês, de comer caviar, de tomar os melhores uísques do mundo, os melhores vinhos do mundo? Governador, vamos dar uma sequência para a gente... dar uma parada nisso e ajudar o país e ter um discurso unificado. Ventura. É isso que eu como cidadão, estou muito preocupado com essa situação nacional. Governador, eu posso falar porque vivenciei o 17 de julho em Alagoas. Uma página triste da história do nosso estado, enquanto nós fomos à praça pública, o exército do lado, policiais civis, militares e servidores públicos estaduais do outro. Uma crise sem precedentes em Alagoas. Foram 8 meses de salário atrasados, na época do governador Agil, o senhor era o vice-governador, e inclusive eu vi, foi noticiado que um policial militar matou a filha, matou a esposa e suicidou por conta de salário atrasado. Essa pandemia está atacando o mundo inteiro, independentemente de país de primeiro mundo, de países emergentes, de país de segundo mundo e tal. E é uma preocupação realmente de todos nós, porque trata-se de vidas. Mas o meu grande temor, governador, é que lá na frente nós tenhamos uma recessão sem precedentes nesse país. Verdade. Que o estado de Alagoas, vamos falar do nosso estado, que estamos em Alagoas, não possa honrar com os compromissos, não só com funcionários públicos, com a saúde, com a agricultura, com a educação, etc. e tal. Então, a minha preocupação é muito grande. Eu tenho uma opinião formada. Eu fui entrevistado no Mesa da Verdade semana passada e disse lá, no Luiz Carlos, a minha opinião. Eu acho que esse confinamento, podemos dizer assim, confinamento da sociedade brasileira, vamos trazer o problema para a União dos Palmares, é perigoso. Eu vi uma reportagem do Alexandre Tenório, repórter do BR-104, entrevistando um cidadão empresário, chorando porque teve que botar todo mundo para a rua. Isso é triste. Tem que haver medidas, meios, maneiras e métodos para se adequar à realidade. Não pode fechar tudo. Tem que ter, como o senhor muito bem falou, autorização do governador, especialistas, infectologistas que possam realmente dizer o que pode e o que não pode. Minha preocupação é com o comércio e com a sociedade alagoana e palmarina como todo.
A segunda preocupação é que muitos políticos picaretas, essa é a grande verdade, políticos picaretas, vão usar essa pandemia, infelizmente, lamentavelmente, para fazer política. Nós estamos vendo já aí do Brasil inteiro, em Alagoas e em União dos Palmares, né, prefeitos, governadores pedindo suplementação de verba. Aí pede X, o prefeito de União pediu 600 mil, agora já quer 2 milhões de reais. Eu acho que o Ministério Público teria que intervir nesse caso, fiscalizar se realmente é isso ou não é. O senhor, como governador, que experiente, pegou um estado acabado, quebrado, teve que sorguer o estado a duras penas, eu fui testemunha disso, não é missa de cor presente, porque estou conhecendo o senhor agora, eu não tenho procuração para defendê-lo, mas é a grande verdade, e da verdade, contra fatos não dá argumento, são fatos. O senhor, como ex-governador, como experiente da vida pública, como experiência de vida, qual a atitude de emergência que o senhor poderia tomar em relação à União dos Palmares? O que não pode é o comércio fechar, também não pode abrir as porteiras, tem que ter os parâmetros, os cuidados, principalmente as pessoas de risco. Primeira pergunta é em relação ao uso político. Com certeza vai haver uso político por parte de prefeitos e governadores nesse país. E o segundo, em relação ao comércio, que faz pena, faz dó a gente chegar aqui, em União dos Palmares, tudo fechado, os comerciantes e comerciários chorando à porta das empresas. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, é exatamente isso que eu acabei de dizer. Eu vejo com uma preocupação muito grande. Você sabe que eu sou empresário, eu sou mais empresário que político, mas eu sou, na verdade, empresário, vivo do meu trabalho, das minhas coisas. Então, veja bem, é isso que eu digo, preciso ter cuidado com a preservação da vida, que é a coisa mais importante que nós temos. Entendeu? Nós temos que atender às recomendações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sanitárias, essa coisa toda. Mas, quando se trata de União dos Palmares, que é um município que a gente está vendo que tem, eu acho que só um caso, e não se sabe ainda bem, tem que se investigar de onde foi, como é e tal, há possibilidades, já que há um decreto estadual, e o decreto estadual prevalece, não é verdade? Porque não permite que o transporte alternativo, não permite, tem outras coisas, a autonomia do Estado é muito grande nesse sentido. O prefeito procurar imediatamente o governador do Estado e tratar desse assunto para que a gente vá gradativamente, sem desprezar os cuidados com a saúde e da preservação da vida, mas ir paulatinamente dando oportunidade para que a economia possa começar a fluir devagar e natural, para que as pessoas possam manter e preservar essas recomendações todas do distanciamento, de a máscara e lavar as mãos, não sei o que e tal. Se tiver água, porque o problema todo é problema de água aqui também, é muito sério. Então, se isso realmente vier a acontecer, Deus está com a audiência marcada. A União não pode ser igual. União não pode ser igual a outro município, por exemplo, o Teotônio Vilela, ou Rio Largo, ou qualquer outro estado. União tem características diferentes. Então, se nós não temos aqui nenhum caso, se nós não temos ainda, quer dizer, nós podemos ir abrindo devagar o comércio, a vida e tal, para a gente tentar ir normalizando a situação diferente. Se houver qualquer coisa que possa comprometer isso, vem e tal. Agora, isso dentro com um diálogo. Não adianta você trombar e tal. É o que está ocorrendo, infelizmente, no nosso país. E também com o prefeito. O prefeito também não pode tomar uma decisão em detrimento do posicionamento do governador. Tem que haver a conversa, tem que haver o entendimento entre as duas autoridades, mas eu acho que é extremamente necessário que a gente preserve a vida, mas que a gente comece a abrir imediatamente a nossa vida aqui normal, com o comércio funcionando, mesmo prejudicado, mas que as coisas comecem a fluir e que as pessoas não sofram tanto como estão sofrendo agora. Então, essa é a minha opinião, aquilo exatamente que eu lhe disse. Agora, eu faria aqui uma sugestão, inclusive, que eu não vi nenhum dos governadores se reunir. Por que é que não acaba com esse fundo partidário?
O fundo partidário dava para resolver o problema de Alagoas. Na verdade, é uma vergonha. 2 bilhões de reais resolvia o nosso problema. Por que que não acabam com isso? Já que não resolve o problema de São Paulo, de outro estado maior, mas resolve o problema de Alagoas. Por que não se acaba com isso? Então, é muito bom quando eles ficam sentados lá no gabinete, com ar-condicionado, recebendo seu salário, com todas as mordomias. E quem está aqui na base, no interior, sofrendo como nós estamos sofrendo, como está sofrendo a população, os nossos comerciantes, os nossos empresários. Tem pessoas que estão com a mão na cabeça, loucos, sem saber para onde correr. Agora, também tem muita fantasia. Eu vou só lhe contar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu recebi um telefonema da Dorinha. O esposo dela é feirante aqui, é o Marcos. Eu recebi um telefone dela que ele estava aperreado, que ela tem um filho com 5 anos de idade e que já nasceu com problema sério de coração, uma deficiência muito grande e tal. E o menino veio a falecer e pegaram o menino, lacraram, botaram no coisa e não deram, foi uma confusão. Eu tive que telefonar à noite para uns amigos para tentar ver o laboratório, que não era possível isso e tal. E aí queriam colocar na estatística como um caso de coronavírus, que a mãe dizia, mano, eu tenho certeza absoluta que meu filho, eu sei e tal. Graças a Deus, é Lapan, né, o laboratório, conseguiu... LACEN, né? Conseguiu fazer a coisa à noite e o resultado deu negativo. Mas você veja como como essa coisa apavora as pessoas. Uma coitada, uma pobre mãe de família numa situação dessa. Eu não sei se tem gente querendo tirar proveito de uma situação dessa, que é muito difícil. Eu fiquei muito preocupado, inclusive que esse telefonema ela me deu ontem, foi a Dorinha, que mora aqui em União dos Palmares, ali na Abolição. Governador, minha preocupação, a preocupação de todos os palmarinos e alagoanos, é que nós possamos chegar a uma hiperinflação. Aí vem a depressão, vem suicídios, vem assaltos, sequestros, vai aumentar a criminalidade, o pessoal vai morrer de fome, vai ter que invadir supermercado, porque não vai ter como conviver. Então, a minha grande preocupação, como jornalista e conhecedor, e que eu leio um bocado, é em relação ao país chegar a uma hiperinflação. E a gente não poder conviver com essa hiperinflação. Pode ser, não sou vidente, mas pode ser, que a hiperinflação, a recessão econômica possa matar mais do que o próprio coronavírus. Essa é uma grande preocupação. Não tenha dúvida. Essa é a preocupação também que eu tenho muito grande, é que nós não tenhamos condições de aguentar isso lá na frente. Vai chegar um ponto que, então você tem que produzir. Nós somos o maior produtor de grãos do mundo. E quando você não pode mais trafegar nas estradas, se o porto não atende mais, você não exporta e tal, como é que você vai pagar? Quer dizer, e as contas e tal? Então você pega o governo federal, não, vem dinheiro no banco para ajudar, vem dinheiro para não sei o quê, ninguém paga mais a dívida, ninguém paga. Então é o caos. Vai chegar a um ponto que impossível de conviver num país desse. Principalmente numa região pobre, como nós vivemos no Nordeste do Brasil, com essa dificuldade toda. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. Acho que a economia também tem que ser olhada com muito carinho, com muito cuidado. Eu faria isso. Eu teria uma conversa e imediatamente ia propor ao Sua Excelência, o governador do Estado, para que olhasse, que tomasse uma posição diferente e que permitisse que nós fôssemos devagarzinho, já paulatinamente, abrindo a economia, dando condições para que o comércio fosse resguardado, as precauções todas com a saúde, com a vida, mas que a economia começasse a caminhar devagar até que nós pudéssemos chegar à vida normal. Ex-governador, nós estamos ao vivo no Facebook, estamos também retransmitindo através da AGFM, na 99.9, e a TV Cobertura do Alberto Vanderlei também está dando uma cobertura, como o próprio nome diz, a esse encontro aqui. Estamos recebendo o ex-governador Manoel Gomes de Barros. E dando continuidade, ex-governador, uma das grandes preocupações é justamente o que o Ventura falou, a hiperinflação. E aí tem surgido alternativas para conter a queda na arrecadação dos estados, porque se não há consumo, não há imposto a ser recolhido. Então, alguns economistas, banqueiros, como o Henrique Meirelles, que foi candidato à presidência da República, sugere a emissão de moedas, emitir mais notas de real.
e isso poderia fazer com que a moeda desvalorizasse, a inflação acometeria no país e haveria uma alta dos juros, o que beneficiaria claramente os bancos. Como é que o senhor vê, o senhor concorda com essa possibilidade de aumentar aí a emissão de moedas, de notas e trazer esse risco, vale a pena para a questão da inflação? Quando você emite moedas, você naturalmente aumenta a dívida interna. Como é que nós vamos aumentar ainda a dívida interna? Como é que nós vamos pagar? Quer dizer, isso é uma coisa irreal. Aí beneficia quem? Os grandes banqueiros, as grandes instituições financeiras particulares, quer dizer, do Estado, do Brasil inteiro, e em detrimento da população que vai sofrer tremendamente para poder sair dessa situação. Eu não acho que essa é a saída. Eu acho que nós somos um país enorme, que temos uma potencialidade muito grande. Acho que tem que haver o consenso, tem que haver um entendimento entre as autoridades do país todo, aquilo que eu disse a vocês, os poderes da República se entendam e que cheguem à conclusão para que a gente possa combater o coronavírus com toda a força, entendeu? Com todo cuidado, mas também nós temos que cuidar da nossa economia, senão nós vamos entrar numa situação, porque não é só a recessão no Brasil, é a recessão mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, você imagina os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, quanto à repercussão que isso tem nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E que um país que é a nona economia do mundo, mas que é um país ainda saindo de terceiro mundo. Não é verdade? Nós temos que ver o país da América Latina, onde nós temos ainda nível de pobreza muito grande, nós temos ainda os índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, nós temos o quê? Só 30% de saneamento, temos 70% ainda desse país que precisa se sanear, precisa ter cuidado. Então, como é que nós vamos fazer? Os Estados Unidos, que é um país rico, a Europa, esses países todos, a China, por exemplo, já conseguiu sair, que é uma economia talvez a maior do mundo hoje, disputa com os Estados Unidos, a Rússia e tal, a Alemanha, e nós, país de primeiro mundo, com nível cultural lá em cima, com os índices de educação lá em cima e tal, e nós, como é que vamos sair dessa situação? Então, nós temos que cuidar dessa situação interna nossa, e não permitir, porque na hora que você emitir moedas, você vai aumentar a dívida interna do país. Como é que nós vamos pagar isso? Quem vai pagar, no fundo, é a população, principalmente a população mais carente. Essa sim, porque quem tem os grandes salários e tal, sofre, mas não sofre tanto. Quem sofre maior é aquela população mais carente e mais necessitada. É o pessoal que está aí na periferia de União dos Palmares, é o pequeno comerciante que está sofrendo, que está louco porque precisa pagar as suas contas e não pode. Quer dizer, esse é que vai pagar essa conta e nós não queremos isso. Acho que, se houver o bom senso das autoridades, o equilíbrio, a sensatez, a humildade, entendeu? A menos demagogia, porque, Ventura, é muita demagogia. É muita gente pensando em tirar proveito político de uma situação que nós estamos vivendo. Então, se isso acabar e todo mundo chegar e pôr os pés no chão, ter a humildade necessária de encontrar um entendimento, eu acho que essa é a melhor forma e eu tenho certeza que o país sai dessa dificuldade. Agora, não é só você chegar e dizer, olha, não, em união nós vamos parar tudo isso aqui, mas aguenta mais. Como é que aguenta mais a situação? Temos que ir, já que nós não temos esses casos e tal, nós temos que conversar com o governador do estado, o prefeito do município, que é a autoridade competente para fazer isso, que é quem nos representa, que tenha também a autoridade para conversar com o governador e exigir do governador uma situação diferenciada para a União dos Palmares, como tem outros municípios por aí, que é preciso também, e você ir afrouxando aos pouquinhos, até que a gente consiga sair dessa dificuldade. Eu tenho essa opinião, e tem sido sempre essa a minha opinião. Ex-governador, o senhor citou aí um problema sério que a União passa com relação ao abastecimento de água. A Organização Nacional Mundial de Saúde nos sugere, e o Ministério de Saúde, que a gente faça a higienização das mãos sempre que possível, lavar as mãos. E aí o senhor citou um dos problemas graves de União dos Palmares no enfrentamento dessa pandemia é a crise de abastecimento de água, que infelizmente
ainda persiste em União dos Palmares. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse ponto, do SAAI de União dos Palmares, que não atende mais o nosso município, inclusive num cenário como esse, é bastante preocupante esse tema de abastecimento de água. E outro ponto também é que foi aprovada uma lei que diz que kits serão enviados às crianças que estão sem estudar, kits da merenda escolar, para que essas crianças que mais necessitam tenham em suas residências o alimento, para que não lhe faltem o alimento na sua mesa. Em União dos Palmares foi dado início a esse trabalho, o que tem gerado também grande preocupação. Se gerou uma grande polêmica porque várias crianças necessitadas não estão recebendo esses kits. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre esses dois pontos em relação à dificuldade que nós temos de abastecimento de água, que é algo fundamental para que a gente lave as mãos, para que a vida continue, inclusive no enfrentamento dessa pandemia, e também em relação a esses kits da merenda escolar que tem gerado grande preocupação em União dos Palmares, em virtude de boa parte, principalmente, como o senhor citou, dos bairros periféricos, das pessoas mais carentes, ainda não foram atendidas. É verdade. Olha, que você veja o seguinte, União cresceu. União é uma cidade hoje com 75 a 80 mil habitantes. O serviço d'água é de 10, 20 anos atrás a mesma coisa. Quer dizer, não houve qualquer tipo de investimento. Quer dizer, o serviço d'água, o SAAI, não acompanhou o desenvolvimento, o crescimento da nossa cidade. Falta de investimento. Falta de cuidado com a coisa pública. Se existe uma coisa séria, se existe uma coisa de extremo cuidado, é o serviço da água. É a água, é a saúde, não é brincadeira. E você tem água no Rio Mundaú. Eu me lembro que vi aí que iam construir uma barragem, a União recebeu não sei quanto, não sei se foi construída essa barragem, acho que não. Entendeu? A captação da água nesse momento está boa, está bem razoável e tal. Mas o tratamento é incompatível com o tamanho da cidade. Então, o SAAI arrecada muito, cobra uma taxa de esgoto, que não existe esgoto, você paga, é obrigado a pagar. O SAAI é um cabide de emprego, nós estamos vendo aí os escândalos e mais escândalos. Eu não quero que alguém pense que eu estou tirando proveito também da situação para fazer política disso e tal. Não é isso, mas o que nós estamos vivenciando em União dos Palmares é vendo essas coisas. Os escândalos e mais escândalos aqui na nossa cidade. Empregos, quer dizer, todo quem é amigo do gestor, quem está na situação, entendeu, se dá o luxo de receber um salário grande do SAAI, e no fundo, não há preocupação técnica de usar aquilo com um benefício da sociedade, o que é arrecadar e fazer o investimento necessário e buscar o dinheiro no orçamento da União, se não consegue o SAAI, mas o SAAI é independente economicamente e é viável, tenho certeza que é viável economicamente, mas falta gestão. Falta seriedade, falta, excesso de politicagem. O problema todo, Antônio, é a politicagem. Você está vendo União, a situação que nós estamos vivendo em União, é uma situação crítica, Ventura. É uma situação crítica que nós estamos vivendo em União. Agora, o que acontece? Se tem um prefeito que tem 76% de rejeição do município, da sociedade como um todo, e tem um apoio de 13 dos 15 vereadores, alguma coisa está errada em União. Alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Ou nós todos, que estamos descontentes, que estamos ouvindo a população, então estamos errados, estamos sem a menor noção, ou eles, eu não sei, ou eles é que estão certos, nós todos estamos errados, porque alguma coisa está acontecendo que não bate nessa conta que nós estamos querendo fazer. Então, essa situação de União é seríssima, esse negócio do SAAI. Enquanto não houver a consciência, não houver alguém com interesse de realmente fazer um investimento nessa instituição, que é a coisa mais importante que nós temos, o maior patrimônio de União dos Palmares, é esse serviço de água. Maior patrimônio de União dos Palmares, que é uma caixa preta. E que tem que ser aberto isso, e que tem que se fazer investimento, tem que se colocar alguém ali com competência, competente, para poder fazer aquilo que nós queremos que faça. Não falte água para ninguém, porque água tem.
Agora, a água tratada e a rede d'água com condições de atender a população é que não existe, porque não houve investimento. Então, esse é o meu ponto de vista. E o SAI, eu vi agora, ultimamente, que eu leio aí que eu ouço, são uns escândalos e mais escândalos que aconteceram aí no SAI e acontece em outras áreas aí da administração. Em relação à distribuição dos kits da merenda escolares, governador, que também é outro ponto que tem preocupado muito em virtude das polêmicas que foram causadas, porque nós temos aí ainda muitas crianças carentes que ainda não receberam os seus kits. Eu vi isso, Antônio. Inclusive vi alguns vereadores reclamando que estavam fiscalizando, porque até vi no telefone aí, no Zap, uma cesta que custa no máximo R$40, que isso não é nada, é o mínimo e tal, mas que estaria sendo entregue, inclusive se usando politicamente essa situação, quer dizer, não há um procedimento todo de entregar a criança é criança, seja que filha de fulano, filha de ciclano, é a criança que merece e que precisa estar recebendo isso. Eu vi, entendeu, nos comentários aí, nas redes sociais, do que estariam fazendo, há uma suspeita de que estavam fazendo política com essas bolsas assim para essas crianças e tal, e queria ter um contingente de dinheiro grande para que isso seja entregue a essas crianças que estavam fazendo, chama determinadas pessoas, uns recebem, outros não recebem, e eu acho que pode estar aí, cabe aos vereadores fazerem e ao Ministério Público, à população também, de fazer essa fiscalização. Então, eu acho também que é preciso ter cuidado com a aprovação agora dessa solicitação de crédito de 2 milhões de reais. Precisa como fazer isso? Porque o nosso prefeito é especialista em crise. Você sabe o negócio da cheia há 10 anos atrás e tal, e agora é isso. Então é preciso ter cuidado. Ter que ter a fiscalização tanto dos vereadores, que têm a obrigação, que têm o dever de fazer a fiscalização, como da própria sociedade, como das pessoas. Não tem um portal de transparência, é preciso verificar se esse portal de transparência realmente funciona, se está atualizado ou se não está. É preciso que a própria sociedade também fiscalize isso. Então, esse é o meu ponto de vista a respeito disso. Essa história de crise é o momento que vai chegar dinheiro, vai chegar recurso para a União, ou como vai chegar para o Estado de Alagoas, para os outros municípios, para todos os estados. É preciso ter cuidado, porque você não tem licitação, você tem uma série de facilidades, de flexibilização nessa história de recurso público, para poder comprar sem licitação e tal. Tem uma série, dispensa uma série de exigências que tem a AGU, não é verdade? Então, eu também queria salientar a vocês o seguinte, a respeito do que nós estamos falando, de paulatinamente a gente vinha afrouxando esse isolamento. Você vê o governo de Santa Catarina, o governador, vai abrir. Santa Catarina vai ter os cuidados necessários e com todo cuidado, os procedimentos todos, mas vai abrir para que a economia comece a sair, entendeu? Dessa fase que nós estamos vivendo, para começar a caminhar devagar. Eu vi agora a notícia de que o governador de Santa Catarina vai abrir com um decreto, vai permitir, facilitar que as pessoas comecem a ter a vida se normalizando. Ex-governador, nós temos que ser justos e coerentes. Eu até quero parabenizar de público os funcionários do Corpo de Bombeiros de União dos Palmares, da Guarda Municipal e da própria Secretaria de Saúde, que eu passei hoje pela manhã nas Barreiras, muito bem atendido, faz aquele exame precoce, como nós podemos dizer, e as pessoas estão de parabéns, os funcionários realmente são baluartes. Dias atrás, eu assisti pelo Zap, um grande empresário em Nova York pular do 44º andar. Um empresário muito bem sucedido, dono de várias empresas. 2 delas já fecharam. Isso em Nova York. País de primeiro mundo, maior economia do mundo. Porque teve que demitir todo mundo. A minha grande preocupação quando eu falei com o senhor,
na pergunta anterior foi em relação a hiperfação e recessão, o país chegar a esse ponto. Mas o que eu quero salientar é em relação que eu vi com muita tristeza também hoje aqui, não sei se é uma feira do peixe, não sei o que é que há, eu não cheguei perto, centenas e centenas de pessoas. Existe retaliações, a orientação para pessoas não praticar determinados atos e outras aglomeração e outras aglomeradas. Está existindo aí falta de sintonia. E outro detalhe que eu queria salientar é em relação a essa suplementação de verba, volto a repetir, né? Vários prefeitos, governadores por esse país vão usar essa suplementação para fins eleitoreiros, se não houver a fiscalização séria do Ministério Público, porque as câmaras municipais, grande parte delas, são conchavos de prefeitos e governadores. Como o senhor vê essa situação? O senhor, caso fosse o prefeito da cidade ou o governador do estado, recomendaria que o Ministério Público acompanhasse todo esse processo para não haver falcatruas, como é costume acontecer? Com certeza, não só o Ministério Público, que é a obrigação, inclusive, do Ministério Público, mas também da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores existe para fiscalizar as ações do Executivo. Essa é a função, fazer leis, essa coisa toda, mas, principalmente, fiscalizar as ações do Executivo. E existe para isso, entendeu? Infelizmente, aqui em União é uma coisa sui generis. É uma coisa diferente de todo lugar. É o prefeito que tem 76% de rejeição, mas tem o apoio de praticamente 90% da Câmara. Quer dizer, e aí não tem apoio da população. Há uma coisa diferente nisso, que a gente não entende como é esse relacionamento de Câmara e Prefeitura e tal. Entendeu? Há alguma coisa que não anda bem nessa coisa, é preciso que a população esteja atenta para isso. E faria o quê? Também, entendeu? A fiscalização, a AGU, tem que estar em cima, o Ministério Público, a Câmara, a população, através daquele aplicativo que é da transparência, não é verdade? Portal de transparência, tem que estar fiscalizando isso, que isso é uma fonte para aqueles que não têm o verdadeiro cuidado com a ética, com a decência e com a dignidade com o nosso povo no momento difícil que nós estamos vivendo. Então, quando eu falo isso em todo país, em todo lugar, é preciso que haja realmente um acompanhamento das instituições que fiscalizam para que a gente não possa permitir que o nosso dinheiro continue saindo pelo ralo, como tem acontecido aí nesse Brasil, em grande parte desse Brasil. Nós estamos ao vivo no portal BR-104, estamos numa edição especial do BR-104 Entrevistas com o ex-governador de Alagoas, Manoel Gomes de Barros, o Mano, como é popularmente conhecido, numa rodada de entrevista onde a gente está falando sobre as particularidades de Alagoas, União dos Palmares, o enfrentamento a essa crise do coronavírus aqui no nosso estado e também como vai se desencadear os próximos passos em relação à economia, em relação à política e outras situações. E nesse sentido, governador, a gente está num ano em que grandes eventos foram cancelados, foram adiados. As Olimpíadas de Tóquio, no Japão, foram adiadas para 2021, a Eurocopa cancelada, a Copa América cancelada, tudo isso seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde para evitar esses grandes eventos. E no Brasil e nos Estados Unidos temos dois grandes eventos esse ano, que são as eleições. Eleições presidenciais nos Estados Unidos e eleições municipais aqui no país, no Brasil. Nos Estados Unidos já foi até discutido essa questão de adiar ou não a eleição. Chegaram a um consenso de prolongar. A eleição não vai ter um único dia de votação, mas vários dias. Aqui no Brasil se fala na possibilidade de adiar para dezembro, de outubro para dezembro as eleições, e alguns mais radicais falam em criar o tão chamado mandato tampão, onde não haveria eleições e unificaríamos as eleições municipais e gerais para 2022. O senhor é a favor ou contra dessa situação de ampliar os mandatos de vereadores e também de prefeitos e, inclusive, uma possibilidade muito remota, mas prevista, de que juízes assumam as prefeituras dos municípios aí durante esse período de 2 anos? Como é que o senhor vê essa situação em relação às eleições?
Olha, eu vejo essa situação, eu queria até, vou me referir a que você fala da aglomeração dessas filas aqui da Caixa Econômica, das lotéricas, enfim, quer dizer, quando se fala em isolamento, é aquele aperto todo, e a gente está vendo aí, o comerciantezinho que abriu uma porta para receber um crediário lá de fulano e tal, vai terminar preso. E está aí, a rua não está cumprindo as determinações e tal. Essa é uma coisa que deixa a gente também, e as outras pessoas, é um mau exemplo. É preciso que haja, na verdade, uma norma para todas as pessoas. Então, continuo insistindo. Eu faria exatamente isso. Teria um entendimento com o governador do Estado para que, paulatinamente, nós pudéssemos ir abrindo a situação, principalmente a situação do comércio, a vida normal da cidade de União dos Palmares, em função das circunstâncias que nós estamos vivendo, sem permitir, naturalmente, que possa afrouxar também as normas de segurança, de usar a máscara, de manter a distância e tudo mais. E, respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte, que pode-se fazer eleição normal, entendeu? Não se pode mais vai levar essa eleição, que, na verdade, podia-se utilizar esses recursos do fundo eleitoral para que se pudesse fazer no país em todo, já que o Superior Tribunal Eleitoral tem recurso no orçamento, os tribunais estaduais também, regionais e tal. Eu acho que teria que fazer essa eleição, entendeu? Se a coisa continuar no Brasil, quer dizer, sem uma elevação muito grande dessa curva que eles chamam, os técnicos, os cientistas chamam de curva, e que pudesse isso estacionar ou tivesse uma linha mais reta, e que se fizesse a eleição normalmente, porque, como é o nosso caso aqui, e a gente aguenta mais 2 anos, e em outros lugares, quer dizer, não é justo que isso Inclusive, possa acontecer. a arma do povo para escolher ou manter o seu representante é o voto, né? A democracia permite isso, que o eleitor possa participar desse Podia processo. fazer uma eleição de 2 dias, 3 dias, quer dizer, que você ir devagarzinho e fazendo uma eleição sem fazer aglomeração, sem fazer essa... Alguns estados americanos, inclusive, fazem eleições que duram semanas Semanas, ou até meses. As prévias, né? As prévias antecipadas, né? E na eleição mesmo, no dia você pode... Eu acho que não se pode mais... Quer dizer, a gente tem que mudar essas situações e tem que haver eleição normalmente. Agora o povo tem que entender, é que eu fico besta com essa história, insistindo nisso. Como é que você vai ter 2 bilhões de reais para se gastar o país numa situação que nós estamos vivendo, para se gastar com a eleição? Por que isso? Se você pode fazer uma eleição mais barata, mais simples, mais pé no chão, as pessoas votarem nos seus candidatos, tal, sem esse aparato todo. Eu acho que esse fundo eleitoral tem que ser comprometido com o país, com o tratamento do coronavírus, com as ações que têm sido desenvolvidas e tal, e que se faça a eleição normalmente, não tem nenhum problema. Se não pode fazer num dia, faz em 2 dias e tal. Faz no sábado, no domingo, não há problema nenhum. Concordo. Ex-governador, como o senhor já citou, hoje os palmarinos foram surpreendidos através de uma live do município, da prefeitura, onde a secretária de saúde trouxe essa notícia de um caso do coronavírus aqui em União dos Palmares. Por outro lado, acompanhando a imprensa através do governo do estado, ontem eu vi uma live do governador em Arapiraca divulgando que alguns leitos estavam sendo abertos, 30 UTIs, algumas salas estavam sendo abertas à disposição de todos da cidade de Arapiraca para enfrentar essa crise. Por outro lado, a gente não percebe esse mesmo efeito em União dos Palmares. União dos Palmares é uma cidade polo, é uma cidade que merece ser respeitada dentro do cenário alagoano. E a gente não percebe esses recursos vindo à União dos Palmares. União dos Palmares, por exemplo, hoje não tem uma sala, não tem uma UTI, não tem respiradores à disposição da sociedade palmarina. E eu queria saber, dentro da sua avaliação, como é que o senhor vê a situação de União dos Palmares, a cidade polo da nossa região, e num momento de crise como esse, não está sendo assistida ou tendo o devido respeito por parte das autoridades. Qual a sua avaliação desse cenário político? Olha, eu digo a você sinceramente,
falta gestão. Aquilo que eu disse, o prefeito de União dos Palmares tem que ser um homem que tenha eco, que seja ouvido do estado de Alagoas, porque é um município importante, é um dos mais importantes do nosso estado. Pode ser dessa forma que nós estamos vendo. Certa vez eu tive que um prefeito aqui estava no palácio e me telefonou 4 horas da tarde, eu tive que ir no palácio para fazer ele entrar, para falar com o governador, que desde 9 horas da manhã que ele não era recebido pelo governador. Então não pode ser dessa forma. União tem que escolher um governante que se faça respeitar. Que faça respeitar que o governo do estado, ou aonde chegar, tem que fazer respeitar pela importância socioeconômica do município de União dos Palmares, pelo que ele significa no contexto econômico e social e político do estado de Alagoas. Infelizmente, nós não temos isso, que você só vê notícias negativas. Prefeito tem não sei quantos mil processos, prefeito cai, prefeito sai, vai sair amanhã, sai depois, é isso, é aquilo, em todo lugar, só escândalo, só notícias negativas na imprensa toda, que o cara passa a ser visto lá fora como uma pessoa que não tem, quem, fulano e tal, nada, aquilo não, tá para lá, quer dizer, a União se ressente muito dessa situação. União se ressente, Antônio, muito dessa situação, de ter alguém com compostura, alguém que se faça respeitar, que aonde chegue seja realmente respeitado, não é ele pessoalmente, mas que ele representa a comunidade de 70 a 80 mil pessoas de um município importante do estado de Alagoas. É isso que eu tenho dito, isso sempre, entendeu? O prefeito de União não pode ser assim, como? Tem que ser alguém que imponha, pela sua história, pela sua vida, esse respeito que é necessário de um governante para poder representar uma população importante como é a nossa. Ex-governador, a União é referência no mundo inteiro, é o berço da liberdade. União dos Palmares, aqui em Alagoas, onde nós estamos. E, lamentavelmente, o senhor, com toda a sua experiência, sabe, porque o governo governo do estado, eu falo, governador, olha para estados, com todo o respeito do mundo, um estado de menor porte, financeiramente, politicamente, historicamente. E União dos Palmares eu vejo que não tem essa respeitabilidade por parte do governo do estado. Está faltando muito. O senhor acha que isso é devido à administração atual, é vontade política do prefeito de realmente brigar com o governador, pedir respeito ao governador pela terra da liberdade? Mas você só exige respeito, você tem que, quando você é respeitado. Quando você chega numa situação que nós chegamos aqui em União dos Palmares, e não tem respeito absolutamente nenhum, falta ética, respeito, que não existe. Que não existe. Esse aqui é o grande problema. É aquilo que eu digo. O prefeito tem que ter uma situação tal que ele possa se tornar respeitado. Entendeu? Infelizmente, não acontece com a União dos Palmares. Todo dia é um escândalo. Todo dia é uma conversa. O prefeito, você chegar em qualquer lugar de esquina desse União, em qualquer bar que você chegar, em qualquer lugar onde tiver 4, 5 pessoas, que você falar, tiver 20 pessoas, 18 falam ruim, que é isso, que é aquilo, que desmoralizam, dizem coisas que não tem mais respeito à autoridade no município desse, não pode andar na rua sozinho porque é desrespeitado onde chega. Então isso tem repercussão lá fora. Se você for lá em Maceió, você sabe que você conhece, você sabe, eu sei que você sabe, vocês todos sabem. Se você chegar, Ventura, em Maceió, quando se fala em União dos Palmares, se diz miséria. Então isso tem repercussão nas esferas do Estado, não é verdade? Nas pessoas, nas autoridades, tem uma repercussão tremenda. Rapaz, o que é que está vendo? União, aquele cara, uma coisa horrível e tal. Então, essa que é uma grande preocupação. É por isso que a União fica realmente como se fosse uma cidadezinha que não tivesse a importância que tem a nossa cidade, e infelizmente, entendeu? Falta isso. O prefeito tem que se fazer respeitar. O problema todo é esse. Aí você abre as páginas dos jornais, quantos e quantos anos? Onde você chega, é essa conversa. Cai hoje, cai amanhã, tem não sei o quê, é processo, é escândalo, mandaram depositar dinheiro na conta de fulano, na conta de cicano. O outro diz que não fez concurso. A gente sabe que ele não fez concurso. Não fez concurso porque aqui em União as pessoas têm que ficar subalternas e humilhadas
Está entendendo? A decisão do chefe do executivo de dar um emprego, entre aspas, porque o emprego não paga. O emprego é só para enganar. Nós estamos vivendo uma enganação sem precedente. Nós estamos vivendo uma enganação sem precedente. Então, o que é que ocorre aqui? Não se faz concurso. Por que não se faz concurso? Porque tem que se humilhar o cidadão, o jovem que estuda, o pai, a mãe que faz o sacrifício e tal, e surge uma oportunidade aqui, Antônio, e o cara não tem oportunidade, a não ser que vá se sujeitar, se filie no meu partido, senão que eu vou lhe dar um empregozinho na saúde, na educação, não sei aonde, depois não paga, bota para fora. Isso gera, inclusive é uma coisa, a dívida trabalhista nossa aqui é uma coisa também sem precedente, uma coisa muito grande, porque quando você contrata uma pessoa, você sabe que isso gera da Receita, não é verdade? Você gera os encargos sociais, não é verdade? FTS, eles não recolhem o INSS, Fundo de Garantia, o dinheiro que chega do governo federal, a Receita Federal vai buscar e tal. Então nós vivemos nesse conflito, nessa politicagem, a vida toda. Nessa politicagem é preciso que, nesse momento, os jovens que foram agora, que estão humilhados, quando o próprio chefe do Executivo vai num programa, acho que foi no programa aqui do BR-104, se eu não me engano, ou foi em outro programa, que disse que não fazia, porque o povo de União não tinha, o jovem não tinha competência suficiente para passar no concurso e tal. Quer dizer, isso é uma coisa grave, gravíssima, que magoa toda a população. E o pai e a mãe que trabalha, que vai, pega o seu filho para Maceió, o cara estudar e tal, não tem um direito, mas tem que ficar aqui para ficar humilhado e ter que se sujeitar a pedir um empregozinho, entre aspas, não pagam, realmente não pagam, 5, 6 meses, não sei quantos meses que não recebe, cargo de gratificação, contratados e tal, e tem que ficar calado, senão... Eu vou te dizer uma coisa, eu me encontrei com uma determinada pessoa, e ela disse a mim que ela me pediu um favor, e eu atendi o que ela me pediu, lá uma besteira, lá uma máquina, uma coisa. E depois encontrei, doutor, mano, eu não fui nem agradecer o senhor. Não tem nada não, minha filha, não tem problema não, se preocupe com isso não. Porque eu tenho medo, porque eu planto umas verdurazinhas e vendo lá para o negócio da merenda, e se o prefeito souber que eu fui na sua casa, ele não compra mais a minha merenda. Você imagine até que ponto nós chegamos em União dos Palmares, quer dizer, você tem que se humilhar tudo, quer dizer, isso é um ditadorzinho travestido de outra coisa, entendeu? Então isso é uma coisa que tem realmente prejudicado muito a situação. E eu quero aqui me ficar solidário com os jovens de União dos Palmares, com os estudantes, com as pessoas que estudam, que tem que dar oportunidade a todo mundo. Todo mundo tem que se fazer concurso público para sair dessa situação degradante que nós vivemos. Não, vou fazer seu filho e vou empregar seu filho, agora você vai ter que se filiar no meu partido, outro vai se filiar não sei aonde. Então, isso é o que está acontecendo. E não é por isso que não há respeito. Há respeito, não. Quando você chega na pesquisa, o cara tem 76% de rejeição. Como é que pode? Governador, queria não atrapalhar o seu linha de raciocínio, mas o nosso tempo está se esgotando. Pois a gente vai dar uma continuidade aqui. A gente vai fazer uma rodada de perguntas rápidas para a gente poder concluir esse bate-papo. À vontade. Então, eu queria deixar para o senhor a seguinte indagação. Se o senhor pudesse dar um recado, um conselho, uma orientação, já que o senhor foi ex-governador de Alagoas, numa das graves, talvez a maior crise do estado de Alagoas, né? Como o Ventura falou, que culminou naquele fatídico 17 de julho. Qual recado o senhor mandava, qual conselho o senhor dava ao governador de Alagoas, Renan Filho? Olha, o governador de Alagoas, na minha opinião, o governador tem feito, quer dizer, o Estado tem estado equilibrado. O Estado tem pago os seus compromissos, tem pago o funcionalismo, conseguiu, naturalmente, com o serviço da dívida, que foi suspenso pelo governo federal, que agora também será suspenso, recurso suficiente para poder manter o Estado em dia e tal. Então, eu diria ao governador que tem feito um trabalho bom no Estado, posso reconhecer, principalmente aqui na nossa cidade, ele fez um bom trabalho e tal. Eu diria ao governador do Estado que nessa crise que nós estamos vivendo, que ele possa observar, até se ele puder nos ouvir, entendeu? Que ele olhe para a União dos Palmares e que mande chamar esse prefeito, combine para que a gente possa continuar, quer dizer, a fazer um processo
progressivo para que a gente volte à normalidade o quanto puder, sem, naturalmente, deixar de manter os procedimentos todos da área de saúde. Eu diria ao governador que tem feito, na verdade, um bom trabalho. E sei que ele vai ter dificuldade agora porque não vai ter como arrecadar. Se não há produção, não há arrecadação, não é verdade? Mas há um atenuante que é o serviço da dívida, que será suspenso novamente e que isso naturalmente vai ajudar o Estado. Eu espero que realmente eles consigam isso com o governo federal. Mas a conta no governo federal, quem vai pagar? Quer dizer, tudo isso é uma... Então eu daria esse conselho, particularmente com a União dos Palmares. Já que nós não temos nenhum caso, é preciso investigar esse caso, se realmente existe, quem é a pessoa, de onde veio, qual a idade, se tem algum outro problema e tal. Tem que se fazer uma investigação profunda para saber se realmente isso pode acarretar uma preocupação maior. Ex-governador Manoel Gomes de Barros, o Cássio acabou de perguntar que conselho o senhor daria ao governador do estado, Renan Filho. Eu queria saber que conselho o senhor daria ao prefeito do nosso município, o prefeito Quio. Inclusive, em entrevistas ele disse que o senhor já por uma certa idade talvez tivesse que adotar uma postura de ser só conselheiro e não participar ativamente da política. Nesse momento eu queria que o senhor aproveitasse, já que ele gostaria de ser aconselhado pelo senhor, eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para o prefeito Quio e também um recado para o nosso gestor, o gestor do município de União dos Palmares, o prefeito Aresqui Freitas. Pois é, eu diria ao prefeito, como ele disse que eu já estou velho e tal, mas eu não estou tão velho assim não, viu? Estou bom, consciente, tranquilo e tal, ainda tenho muita coragem, muita saúde, para, se for o prefeito de União dos Palmares, se esse for o desejo da população de União dos Palmares, das pessoas que fazem a política, se for o desejo esse, eu mostrar como é que se faz. União ter dignidade, União ter respeito, União ter ordem, União ter decisão, União ter abertura, União ter concurso público, infelizmente, e tal, e sair dessa política antiga. Eu participei da política antiga, mas hoje a minha cabeça é completamente voltada para uma política mais liberal, entendeu? Com a participação da sociedade como um todo, entendeu? Porque você só sai dessa dificuldade. Como foi que eu saí das dificuldades do governo? Dialogando com a sociedade, conversando com as pessoas mais antigas, conversando com os poderes, chamando todo mundo, mostrando a transparência do governo, para que a realidade do Estado de Alagoas, com o governo federal, tomando as medidas necessárias, obtendo do governo federal o respeito que era para ter o prefeito de União junto ao governador do Estado, ou o respeito que eu tive com o governo federal. Quando eles chegaram, não, realmente esse, o serviço de informação, essa coisa toda, que me propuseram a possibilidade de encontrar os caminhos necessários para resolver a maior crise do Estado de Alagoas de toda a sua história. Então, se for o conselho que eu daria ao Quio, é que ele procure o governador do Estado, tenha autoridade para chegar lá, exija do governador um posicionamento no que diz respeito a essa situação dramática que nós estamos em União dos Palmares, e que se faça respeitar. Quio, seja um homem decente, se faça respeitar, respeite o povo de União dos Palmares. E aquilo mais, se você tivesse me ouvido logo no começo, você teria entregue isso, Zé Alfredo, teria ido embora. Porque quando a gente perde a dignidade, perde a ética, tem que sair, que não tem mais condições de governar a sua população. Você já foi prefeito tantos e tantos anos, por que você não aproveita agora essa oportunidade e não sai? E vai embora, vai lá para Murici, deixa a gente aqui em paz, entendeu? Porque causou muito mal essa última administração do Quio aqui em União dos Palmares, entendeu? O povo está ressentido. É uma coisa interessante que eu queria dizer a vocês o seguinte, quando se fala aqui em União, a rejeição da pessoa do prefeito, dele pessoalmente, é muito maior do que a rejeição do governo, da administração. É uma coisa impressionante, viu, Cássio? A figura, pessoalmente, o prefeito é muito mais rejeitado do que ele como gestor do município. É uma coisa interessante isso, que tem que ter um cientista, um especialista para fazer uma definição dessa história toda. De forma que era esse conselho, se eu só sirvo para dar conselho, mas eu sirvo para outras coisas. Eu vou ver, o futuro dirá se eu estou bom ainda para mostrar que fui competente. Fui considerado o melhor prefeito da história da União, um dos melhores até hoje. Fui considerado dos governadores, o melhor governador do Estado até hoje.
e um secretário de Estado da Agricultura do Estado de Alagoas, o melhor secretário de Agricultura do Estado no governo que eu participei. Entendeu? E demonstrei competência também, como fui presidente do CRB, fui campeão e bicampeão. E sou competente nas minhas coisas, na minha área pessoal, sou competente como empresário e sou competente como administrador público. Entendeu? Eu já demonstrei isso, a minha história diz isso e quem quiser está aí, a minha história está aí, todo mundo sabe. O senhor não foi campeão quando eu apitei futebol não, viu? O senhor já tinha certo. Já tinha... É verdade. Governador, eu percebi pela sua resposta ao colega Antony em relação às palavras do prefeito Kiko, que o senhor estava só velho, para dar conselho, velho, está passado tal, e o senhor não digeriu ainda. Mas eu gostaria de saber o senhor o seguinte, que o senhor vai ficar devendo para próximas entrevistas, se Deus quiser, o BR Entrevista vai voltar, que Deus é Pai. E a gente vai falar sobre 17 de julho, que aquilo marcou minha vida pessoal. Né? Certo. Outro detalhe, é outro departamento. É outro departamento. O senhor também fez sérias críticas à Câmara Municipal de União dos Palmares, que não está cumprindo com o seu dever constitucional, que é fiscalizar o Executivo. E não existe realmente fiscalização, porque a gente está vendo aí, acontece vários fatores e a Câmara não tem se pronunciado, pelo menos publicamente. Né? Verdade. O senhor, experiente, ninguém tem dúvida disso. Por sinal, eu lembrei agora que, ao vir para o estúdio do BR-104, contei com o comerciante Sebastião de Jesus. Grande cidadão. Grande cidadão, ele preocupado com a saúde, com os palmarinos, preocupado com o comércio, que ele é um comerciante empresário. É verdade. Muito preocupado, e pediu até, o governador vai falar, um forte abraço no doutor Mano, que é seu amigo pessoal, e ele perguntou o seguinte, e essa pergunta minha também, que eu queria fazer ao senhor. Qual o conselho que o senhor daria aos comerciantes de União dos Palmares? Olha, eu diria aos comerciantes de União dos Palmares que essa minha proposta é exatamente isso, os empresários e tal, as pessoas, que pressionem porque só quem pode resolver essa situação é o prefeito do município, junto com o governador. Quem tem a obrigação, quem tem o dever de sair daqui, de ir falar com o governador, de levar as circunstâncias que nós estamos vivendo aqui e a situação que nós estamos vivendo ao governador, para que se possa fazer uma abertura paulatina, entendeu? Guardadas as devidas proporções e os ensinamentos e a orientação da Organização Mundial de Saúde, para que realmente a União passe agora, a partir do dia 20, a ter uma vida, começa a se normalizar e que as pessoas possam voltar às suas atividades. É esse o conselho que eu daria. Eu não faço, porque eu não sou o prefeito, cabe, só que tem que fazer isso é o prefeito, que é o representante legítimo, entendeu? E se eu for convidado pelo governador, eu iria dizer isso ao governador. E se eu tiver a oportunidade, eu vou procurar o governador e vou dizer a ele, olha, veja a situação de União dos Palmares, que está difícil em função dessa coisa. Vamos preservar, mas vamos dar condições para que a população comece a respirar, para que os comerciantes, os empresários, coitados, que estão passando, porque todo mundo tem conta para pagar. Até para receber está difícil, você imagine, entendeu? A situação é muito complicada. Então eu daria isso, um conselho ao governador, se eu pudesse, não é um conselho ao governador, eu solicitaria isso ao governador. Agora, quem pode, oficialmente, quem tem o dever de cátedra, é o prefeito municipal, que cabe a ele, no entendimento, também não pode fazer sozinho, tem que ter o entendimento com o governador e levar a situação nossa para poder fazer essa avaliação e dar uma certa abertura à nossa cidade. Bom, nós estamos chegando ao nosso fim desse bate-papo. Queria agradecer ao internauta que nos acompanhou durante esse BR-104 Entrevista. É uma edição especial, tratando aqui com o convidado, o ex-governador de Alagoas, Manoel Gomes de Barros, que traz esclarecimentos, traz também a sua posição oportuna sobre vários temas. Claro que o assunto não se esgota em 1h30, é um assunto complexo, é um assunto que traz muita controvérsia. Alguns defendem determinadas medidas, outros acreditam que não são necessárias, mas enfim, foi um bate-papo interessante. Eu queria agradecer ao Ventura, que ele possa também dar os seus agradecimentos para as suas palavras finais, agradecer por estar aqui presente nesse debate importante também, Ventura. Um abraço a você, Cássio, um abraço, Antony. Estamos mais uma vez aqui, né, reunidos.
os técnicos que ficam nos bastidores, é quem tem realmente a dinâmica desse programa, e agradecer, sobretudo, ao ex-governador Manuel Gomes de Barros, um experiente, político experiente, e administrou o Estado num estado de crise calamitosa. Então, eu quero agradecer a participação dele e dizer que estaremos aqui, se Deus quiser, com outros entrevistados aqui no BR, para a gente dirimir, né, dúvidas em relação à pandemia. Antônio. Gostaria de agradecer também a oportunidade, agradecer ao Cássio, ao Ventura, agradecer ao ex-governador Manuel Gomes de Barros, agradecer a toda a equipe do BR-104. Como você bem disse, Ventura, é um momento importante, é um momento em que nós temos que justamente fazer isso, debater, propor ideias e buscar reflexão junto a todos os palmarinos. Muitas, sem dúvidas, eram as perguntas, inclusive no cenário político. Nós hoje tivemos aí uma preocupação por conta do cenário de pandemia que nós temos, mas sem dúvida teremos outras oportunidades para que a gente volte a debater mais sobre a política de União dos Palmares, buscando, claro, o desenvolvimento necessário que a União dos Palmares necessita. Então é agradecer a todos, desejar à população palmarina que tenhamos dias melhores, que fiquem todos com Deus e que vamos seguir todas as recomendações para que a gente enfrente essa pandemia. Agradecer a todos e desejar uma ótima tarde. Queria agradecer também ao ex-governador Manuel Gomes de Barros, sempre solícito aqui aos pedidos do portal BR-104, não é fácil, né? Tem uma rotina diária também, que com seus afazeres, não apenas domésticos, mas também da sua empresa, da sua fazenda, cuidar dos seus familiares também. Queria agradecer por participar aqui desse debate e que o senhor possa dar suas considerações finais, mandar um recado também para a população de União dos Palmares, que possa se proteger, possa se prevenir, porque nesse momento o melhor remédio para o coronavírus ainda é a prevenção. É verdade, eu quero agradecer ao Ventura, ao Antônio, ao Cássio, ao BR-104 de uma forma geral. Quero agradecer à Rádio AGFM, meus companheiros lá da Rádio AGFM, pela gentileza de transmitir esse debate que nós fizemos aqui hoje. E quero dizer o seguinte ao povo de União dos Palmares, que eu continuo à disposição, sempre tive à disposição, que é preciso preservar a vida, é preciso ter muito cuidado. Aquilo que a gente diz, a gente acha que a coisa tem que ser mais liberal, tem que afrouxar um pouco, mas também não pode permitir que as determinações da área de saúde, dos técnicos, dos cientistas e tal, tem que ser contidas e tal, mas também temos que olhar o lado econômico, que é um posicionamento também muito complicado, e que eu tive muito prazer de vir aqui conversar com vocês, apesar de ser um tema extremamente difícil, extremamente complicado, quando se divide opiniões e tal, mas a gente não pode se furtar disso, de discutir claramente, dar minha opinião, aquilo que eu acho a respeito de tudo isso. Entendeu? Eu acho que há realmente essa necessidade de se fazer essa abertura paulatina aqui em União dos Palmares para que a vida comece a se normalizar. De forma que eu quero agradecer a vocês todos, salientar mais uma vez o trabalho da área de saúde, Secretaria de Saúde, as pessoas que estão lá nessas barreiras sanitárias aí, com um empenho muito grande, todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente nesse assunto, entendeu? Quero cumprimentá-los a todos e dizer o seguinte, que a vida continua, vamos ter esperança e eu tenho certeza que nós vamos sair dessa. Não tenho a menor dúvida que nós estaremos daqui mais alguns dias conversando aqui sobre outros assuntos, não é verdade? E que isso tenha realmente passado. Tudo passa na vida. Eu digo isso com a experiência que eu tenho. Eu cheguei em casa, quando eu assumi o governo de Alagoas, eu imaginava que não ia mais. O que é que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Como é que eu vou governar um Estado com 8 folhas atrás, sem eu olhar para um lado e para o outro, não tinha o que fazer? E até meus familiares, às vezes, olham, renuncie isso. Eu não sou homem de renunciar. Eu vou em frente. E adormecia quando é no outro dia, Cássio, aparecia sempre uma luz. Parecia que Deus estava me encaminhando e as coisas iam acontecendo, e quando ninguém esperava que a gente saísse daquela dificuldade toda, Antônio, nós saímos e entregamos o Estado com uma situação absolutamente diferente do que eu recebi. Então, e isso tem sido também na minha vida, pessoal.
Às vezes eu imagino assim, tem um problema tão sério, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Mas amanhã é outro dia. Amanhã um dia floresce, aparece, o sol começa a nascer e aparece o caminho que Deus nos ilumina e a gente encontra o caminho de sair dessa dificuldade toda que estamos vivendo. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e a meus amigos de União dos Palmares. Uma satisfação muito grande. Não estou velho não ainda, ainda tenho muita coisa para frente. Se Deus quiser, um grande abraço. Nós que agradecemos a sua participação, agradecemos também a você, amigo internauta, que nos acompanhou durante essa entrevista, que você possa também ter um dia abençoado, uma semana abençoada. E antes de nos despedirmos, que você possa estar nos seguindo no portal BR104 no Facebook, ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo, e também no Instagram. Segue lá também, que temos promoções exclusivas, tem uma participação e uma interação muito bacana também no Instagram. Segue @portal BR104. E todas as informações diárias e a repercussão dessa entrevista você vai encontrar também no nosso site www.br104.com.br. Muito obrigado e uma boa tarde. Que agradecendo também a transmissão, né, da Rádio AGFM, que esteve junto conosco, TV Cobertura também do amigo radialista Alberto Vanterlei. Um abraço a todos e até mais.